Irmãos, a paz do Senhor. Grande é o nosso Deus, soberano, digno de toda honra, digno de todo louvor. Essa noite, da forma que você se encontra sentado mesmo, você possa curvar a sua cabeça e fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Sempre nós, quando viemos ao culto ou quando estamos aqui na igreja, a gente sempre fazemos uma oração, nos colocando na presença do Senhor. Sabemos que nós oramos em casa, sair de casa, oramos quando a gente chega da igreja, e quando iniciamos o culto nós oramos, mas a oração nunca é demais. Então, coloque a sua vida diante do Senhor, peça a Deus que Ele venha falar ao seu coração nesta noite, peça ao Senhor que Ele venha ministrar a sua vida nesta noite. Eu não sei o que passa no seu coração, eu não sei como você está aqui hoje, mas o Senhor conhece a sua vida, o Senhor conhece o seu íntimo. Então se coloque diante do Senhor em oração, curva a sua cabeça nessa hora e ore. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor e bendizemos o teu santo nome. E damos graças ao Senhor por estarmos aqui. Damos graças ao Senhor porque o Senhor nos trouxe aqui hoje. Porque o Senhor nos deu saúde para estar na tua presença. O Senhor nos deu saúde para estarmos aqui. O Senhor deu saúde, ó Deus, a nosso familiar, a nossa família, para que pudesse estar aqui nesta noite. E aqui nesta noite, ó Deus, queremos ouvir a tua palavra. Aqui nesta noite, ó Deus, nós queremos louvar e adorar o teu nome, ó Deus, engrandecer ao Senhor, porque o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Venha sobre as nossas vidas nessa noite, ministra ao nosso coração. Ó Deus, se há algum Deus que está com o coração triste, angustiado, Senhor, que o Senhor venha reinar em relação nessa noite, que o Senhor venha reinar em cada um aqui nesta noite. Toma, Senhor, o teu lugar de honra em nossas vidas, em cada coração. Derrama, Deus, a tua graça, derrama do teu Espírito, enche do teu Espírito, Senhor. Ó Deus, nós queremos adorar a Ti, dar toda a honra, dar todo o louvor e toda a glória somente ao Senhor, que é digno de receber toda a adoração do seu povo neste lugar. Queremos, ó Deus, adorar ao Senhor em Espírito e em verdade. Nós queremos, ó Deus, estar na tua presença, marchando, ó Deus, na presença do Senhor. Ó Deus, prosseguindo avante na presença do Senhor, sem desanimar, sem olhar para trás, mas olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós louvamos, queremos nessa noite adorar em Espírito e em verdade. Aleluia. Eu quero colocar em pé essa noite. Vamos marchar para o Senhor, que é o nosso general. Ele nos chamou, ele nos resgatou, ele nos deu vida, e vida de abundância, para que se servir para Ele. Glorificar o teu santo nome.
magnífico, é digno, é maravilhoso. Bom é servirmos a Deus. Não tem coisa melhor do que servir ao Senhor. Pode ser enfrentando qualquer coisa, mas nada é melhor do que estar na presença do Senhor. De declarar a Deus o quanto nós o amamos, o quanto nós o queremos, o quanto nós o queremos tocar, o vê-lo, porque o Senhor é lindo, é maravilhoso. Nunca podemos nos cansar de declarar o nosso amor pelo Senhor, de declarar a nossa vida para o nosso Senhor, que nos resgatou, que nos salvou, que nos libertou e que nos deu vida. E vida em abundância, para que eu e você hoje pudéssemos estarmos aqui, louvando e adorando o nosso Senhor, que é digno e merecedor de toda glória e de todo louvor. Por isso louvamos a Ele nessa noite, lindo és o teu santo nome, Senhor. Nós te contemplamos, nós te adoramos, Jesus. Oh, aleluia, Senhor.
a maioria possa conhecer a letra dessa música, ou já ouviu essa música alguma vez. Talvez você possa meditar o que diz essa canção, o que fala essa canção. Como eu disse aqui, não há lugar melhor do que estar na presença do Senhor, do que contemplar a presença de Deus, tocar no Senhor. Não há. Nós esperamos por esse dia, nós, crentes que servimos ao Senhor, nós esperamos pelo dia em que eu e você andarão juntos, lado a lado com o Senhor Jesus, e contemplaremos a sua face e a sua grandeza nos lugares celestiais. Aleluia, Jesus. Louve o Senhor com essa canção nessa noite.
abençoando você hoje através da sua palavra. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 4. As crianças podem ir para a sua classe. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Esse é um texto bastante conhecido nosso, que nós queremos receber a ministração do Senhor sobre as nossas vidas através da sua palavra. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Todos encontraram aí? Nos diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertam e lhe dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Vamos orar, peça ao Senhor que te abençoe, trazendo uma palavra, uma ministração ao seu coração. Pai querido, graças te damos pela tua palavra. Nesta hora, Senhor, pedimos mais uma vez, abençoa-nos, trazendo ao nosso coração entendimento, sabedoria, trazendo ao nosso coração consolo, conforto, trazendo ao nosso coração edificação, Senhor, exortação, se necessário for, as nossas vidas, ó Deus. Nós queremos ouvir a Tua palavra, queremos ser abençoados, queremos ser alcançados, ó Deus, por Ti, pelo Teu Santo Espírito, e que nada, ó Deus, nos impeça de ser abençoado, que nenhuma, ó Deus, que nenhuma questão, nenhuma circunstância, que nenhum problema, nada, ó Deus, que esteja envolvendo as nossas vidas esses dias, nos roube a oportunidade de ouvir a Tua palavra e sermos ministrados pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esse é um texto bastante conhecido que nos fala que os discípulos, já sendo tarde, disseram a Jesus. Jesus disse a eles, Jesus disse: passemos para a outra margem. Ali Jesus está dizendo: vamos atravessar aqui esse lago, era o mar de Genezaré, vamos atravessar isso aqui e chegarmos ao outro lado. E eles, despedindo a multidão, levaram Jesus como ele estava, nos diz aqui o texto, no barco deles. Os discípulos tinham habilidade com barco, alguns deles eram pescadores e possivelmente donos desses barcos que eles usavam. Então a palavra do Senhor nos diz que outros barcos seguiram a Jesus. Outros barcos, Jesus era sempre muito seguido por pessoas, procurado por pessoas que queriam milagres, que queriam ver a multiplicação dos pães, que queriam ver as maravilhas que Jesus fazia. Os discípulos então levam Jesus e outros barcos seguem a Jesus. E em meio àquela travessia, a palavra do Senhor nos diz que levantou-se uma grande tempestade de vento, ao ponto de as ondas se arremessarem contra aquele barco, ao ponto de eles verem que o barco estava enchendo de água e eles iam realmente afundar. A Bíblia nos diz que Jesus estava dormindo ali na popa do barco e dormindo sobre o travesseiro. Jesus estava virando uma soneca, Jesus estava cansado.
E nos diz a palavra do Senhor que os discípulos, então, vendo que Jesus dormia em meio àquela turbulência, em meio àquela tempestade, em meio àquela agitação, os discípulos achando que eles iam morrer, que o barco ia afundar, e eles então acordam Jesus e repreendem Jesus. Diz: mestre, não te importa que pereçamos? É como se eles dissessem: mestre, nós estamos aqui num barco, na tempestade, vamos afundar, a água está entrando no barco e o Senhor está dormindo. Será que você não pode tomar alguma providência? Não te importa, acorda para morrer. É como se dissesse isso. E Jesus então, despertando, repreendeu o vento e o mar, dizendo: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança, se aquietou, a tempestade parou, a tempestade cessou. Ele não só repreendeu o mar e o vento, mas ele também repreendeu os discípulos, pois disse aos discípulos: por que vocês são assim tímidos? Por que vocês são assim retraídos, desconfiados? Tímidos aqui não tem a ver com temperamento, pessoas mais acanhadas no temperamento. Tímido aqui está em oposição à fé. Por que vocês não confiam? Timidez aqui é no sentido que a pessoa que não tem a ousadia, a confiança para crer, para ter fé. É nesse sentido. Por que vocês não creem? Jesus então diz: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Como que vocês não creem? Como que vocês não acreditam em tudo que eu tenho falado a vocês? Como vocês simplesmente se amedrontam em meio a uma circunstância, a uma tempestade, e acham que vão morrer? Isso é falta de fé. E aí eles vendo aquilo que Jesus havia feito, Jesus repreendeu o vento e o mar, e o vento se calou e o mar se acalmou. Então eles fizeram aqui um questionamento, possuídos de grande temor, eles ficaram ali espantados, ficaram admirados e diziam uns aos outros: como isso é possível? Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que simplesmente fala e o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, nós já ouvimos muitas mensagens nesse texto, já preguei algumas vezes nesse texto, mas eu gostaria de fazer algumas perguntas nesse texto, a fim de nós refletirmos um pouco mais nesse texto tão rico, tão poderoso, esse texto tão instrutivo para as nossas vidas. Não que os outros textos não sejam, mas é um texto que nos motiva a fé, um texto que nos convoca a crer em Jesus mais do que já temos crido. Então eu gostaria de fazer algumas perguntas com respostas adequadas trazem segurança e firmeza para as nossas vidas. Perguntas com respostas adequadas. Às vezes nós temos muitas perguntas, nós temos questionamentos, e é claro que todos nós temos questionamentos diversos, nós temos questionamentos vários em muitas áreas, cada um de nós tem questionamentos, tem dúvidas, e se nós encontramos as respostas certas, estas respostas elas trazem segurança e firmeza para as nossas vidas. Nós já nascemos sendo questionadores, fazendo perguntas. Quantos de nós pais têm experiência com os filhos que fizeram aquelas perguntas que nos deixaram assim, às vezes até sem palavras: como que eu vou responder isso, como eu vou responder aquilo? Onde você ouviu isso? De repente a gente se surpreende com uma pergunta que a gente fala: mas por que essa criança está perguntando isso? Eu me lembro que uma certa vez morava em Prado e estávamos numa praia, na verdade era uma lagoa junto à praia, e estávamos ali, minha família, naquele tempo só tinha Isaac, e o meu irmão com os 3 filhos, é a filha caçula dele, mesma idade de Isaac, um pouquinho mais velha que Isaac, a minha sobrinha, e ela tinha ali, parece 4, 5 anos, 5 anos ela tinha, 5 anos, e quando de repente nós estávamos ali, na praia, e de repente os meninos aproximaram, e ela: tio, como é que a criança vai para dentro da barriga da mãe? Como? Aí fica assim: está perguntando isso, 5 anos de idade,
eu estava perguntando isso. Aí eu falei assim, depois você pergunta para o seu pai e ele vai te explicar como é que é isso, né? Então eu falei assim, porque eu passei a bola para o meu irmão, né? Meu irmão é pastor também, e passei a bola para ele, até por uma questão de ensinamento para ela, que ela entendia assim, ela tem que cantar isso para o pai dela, para perguntar para outra pessoa, né? Mesmo eu sendo tio, tá querendo mostrar, ensinar ela, eu tinha que perguntar isso para o pai dela, não perguntar essas coisas para outra pessoa. E aí, né, sem que ela pudesse perceber, eu fui lá e falei com o meu irmão, falei assim, ela me perguntou isso. Aí ele, sabe por que ela me perguntou? Porque ela já me perguntou e eu não respondi. Ela te perguntou porque ela veio para mim e perguntou, pai, como é que a criança vai para dentro da barriga da mãe? E eu disse a ela que depois a gente conversaria, eu conversei e não falei com ela. E aí, a primeira oportunidade para ter o tio, ela foi perguntar, meu pai não respondeu, ou não sabe, vou perguntar para o meu tio. E aí meu irmão falou assim, eu tenho que conversar com ela, né? Eu tenho que conversar com ela, eu tenho que trazer uma resposta para ela. Então nós somos assim, desde criança a gente tem esses questionamentos diversos, né? Questionamentos de muitas coisas, e a gente vai passar toda a vida tendo questionamentos. O fato é, meus irmãos, que quando a gente tem respostas adequadas, a gente tem segurança e firmeza para as nossas vidas, satisfação quando a gente tem respostas adequadas. A gente não vai encontrar respostas para tudo na vida, a gente não vai encontrar respostas para tudo na vida. É claro que a gente vai sempre ter questionamento, porque Deus nos fez assim, com essa curiosidade, aguçados para querer saber, para querer conhecer. Por isso a palavra de Deus diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque isso faz parte da nossa natureza, de buscar, querer conhecer, e como Deus é inesgotável, nós vamos viver eternamente assim. Por isso João diz lá no capítulo 17, que a vida eterna é essa, que conheçamos a Ti, que Deus é o seu Filho a quem enviaste. Nós vamos viver eternamente conhecendo Deus. Que maravilha! Por isso a vida eterna não será alguma coisa monótona, por isso a vida eterna não será alguma coisa chata, não será alguma coisa repetitiva, a não ser que a gente vai sempre conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer. Fato é, meus irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, e quando a gente tem questionamentos, se nós temos questionamentos, e sempre temos, quando a gente tem respostas adequadas, ou respostas certas, isso nos traz segurança, isso nos traz firmeza, e é isso que nós precisamos aprender sempre, quando a gente está diante da palavra do Senhor e a gente tem questionamentos que se tratam só de dúvidas, não, e a gente, por que isso, por que aquilo outro, como que isso acontece, e se a gente busca as respostas, e a gente encontra as respostas adequadas, a gente traz segurança e firmeza para as nossas vidas. Então é fundamental e importante que a gente não só tenha questionamentos, não só tenha dúvidas, mas que a gente encontre respostas adequadas, porque essas respostas nos trazem segurança e firmeza para prosseguirmos, para caminharmos na vida cristã. Esse é o texto, como já disse, nós já pregamos algumas vezes. Eu gostaria de fazer aqui algumas perguntas dentro desse texto. Gostaria de fazer algumas perguntas, porque li esse texto e fiquei assim, me questionando, e eu vi algumas perguntas que eu poderia fazer esse texto, e eu falei assim, é muito interessante responder a estas perguntas. No versículo 35, me veio a seguinte pergunta: isso é hora? A palavra de Deus nos diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Passemos para outra. Sendo tarde, Jesus propõe, Jesus diz, passemos para a outra margem. Aqui está, meus irmãos, aqui está nessa palavra de Jesus, passemos para a outra margem, a base de tudo o que acontece. Porque Jesus depois lá na frente vai questionar os discípulos sobre a fé, porque ele fala, passemos para a outra margem. É ele que está falando. É ele que está falando. Quando Jesus fala algo, ele está determinando. Quando Jesus fala algo, ele está prometendo.
A fala de Jesus não é uma possibilidade, a fala de Jesus é uma coisa certa. Então, quando Jesus diz passemos para a outra margem, ele está dizendo, é o mesmo que ele dizer, vamos chegar à outra margem. Mas o que eu quero focar aqui é que, sendo já tarde, Jesus diz passemos para a outra margem. Isso é hora de atravessar esse mar. Isso é hora de Jesus fazer uma proposta como essa. Porque o texto diz sendo já tarde. É como se dissesse assim, sendo uma hora já avançada, ou quase que inadequada, ou sendo uma hora inapropriada, sendo já tarde, é uma ênfase aqui. E aí eu quero colocar isso é hora. E aí, quando olho para esse texto, eu vejo que essa questão da hora está ligada à questão do tempo. E quando a gente está diante de Jesus e a gente fala assim, isso é hora, isso é o tempo, isso não existe quando Jesus nos promete algo, quando Jesus fala algo, quando Jesus quer realizar algo. E a gente faz esses questionamentos, esse é o tempo, essa é a hora. Nós temos muitos problemas com essa questão do tempo. Nós temos muitos problemas com essa questão da hora. Nós temos muitos problemas com a questão da realização das coisas nas nossas vidas. Tanto aquilo que nós queremos fazer, como aquilo que a gente gostaria que Deus fizesse. Nós ultimamente, ou seja, nos últimos tempos, a gente tem desenvolvido um imediatismo muito grande. A gente quer as coisas para já, a gente quer as coisas imediatas, a gente quer as coisas para ontem, a gente não gosta muito de esperar. Isso nos causa mais ansiedade, isso nos causa mais angústia, e a gente sofre com isso tantas vezes. E a gente às vezes se angustia porque a gente acha que as coisas deveriam acontecer num tempo determinado, numa hora determinada, e nem sempre é assim. E esse é um questionamento que a gente faz. A gente está sempre fazendo questionamento, isso é hora, a hora está certa, o tempo está certo, já não está tarde, a coisa já não aconteceu, já não deveria ter acontecido, ou já não deveria ter acontecido antes. Normalmente nos queixamos, normalmente nós nos angustiamos com essa questão da hora, do tempo. E eu não falo a hora do relógio, eu falo do tempo. Eu falo do tempo dos acontecimentos, do tempo proposto por Cristo. Sempre já tarde, Cristo promete algo, passemos para o outro lado. Cristo nos convoca os discípulos a fazer alguma coisa, porque para Cristo não há essa condição de já ser tarde. Esse texto é para nos mostrar que, apesar de a hora do relógio mostrar que já era tarde, apesar de a hora do dia já mostrar que era tarde, Jesus ele não está preso a estas coisas. Jesus não está preso ao nosso tempo, ao nosso relógio. Jesus não está preso à condição do nosso tempo. Jesus não olha a hora do nosso relógio. Jesus ele é o Senhor do tempo. Ele não é o Senhor só da tempestade, do vento, Ele não é o Senhor do mar, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Senhor do tempo. Então não tem hora, não tem tempo que esteja tarde. Jesus não está atrasado, Jesus não vive num tempo inadequado, Jesus ele não nos propõe nada num tempo inadequado, Jesus não nos promete nada num tempo já tarde, num tempo avançado. Jesus não está realizando nada em nossas vidas que Ele deveria ter realizado antes. Jesus não está atrasado em nada nas nossas vidas. Que hora é essa nas nossas vidas? Que hora é essa? É a hora certa de Deus para nós. Esta é a resposta que nós precisamos ter em nossas vidas, no nosso coração. Eu vivo a hora certa de Deus. Na minha humanidade, na minha condição terrena, carnal, no meu tempo, no meu relógio, eu posso avaliar que algumas coisas estão atrasadas, que algumas coisas estão avançadas, ou que algumas coisas estão no tempo que eu gostaria, no tempo que eu imaginava. Mas que hora que realmente eu devo ter como resposta para a minha vida? Que hora é essa? Qual é a resposta que eu tenho para mim? Qual é a resposta adequada que me traz segurança e firmeza para eu caminhar na vida cristã?
de que está atrasado, de que é tarde, de que é um momento inadequado, de que o Senhor está dormindo, de que o Senhor atrasou, de que o Senhor se esqueceu de mim, de que o Senhor não se importa conosco. Não, essa não é a resposta. A resposta é que nós servimos a um Deus, ao Senhor, que é Senhor do tempo, é Senhor de todas as coisas. E por mais que no meu relógio, e por mais que no meu tempo de vida, eu tenha angústias e sofrimentos, achando que o tempo não é bom, que o tempo não é apropriado, que já é tarde, eu gostaria que algumas coisas fossem diferentes, que algumas coisas acontecessem num tempo diferente. A resposta de que hora é essa? É a hora certa. É a hora certa de Deus para a minha vida. Quando eu tenho essa resposta, eu tenho segurança, eu tenho firmeza, eu tenho paz. Ainda que as circunstâncias me chamem para o contrário, me chamem para a ansiedade, para a angústia, para o sofrimento, me chamem para a culpa de qualquer coisa realizada ou não dentro do tempo terreno. Que hora é essa? É sempre a hora certa de Deus. Mas pastor, eu errei. Mas pastor, eu perdi tempo. Pastor, eu vivi o tempo, eu fiz coisas que não deveria fazer, eu perdi tempo, eu atropelei o tempo. Ainda assim, todo pecador é chamado para estar diante de Cristo, arrependido de todo pecado. Esse é o tempo de Deus, o tempo da salvação, o tempo do perdão, o tempo de continuar, o tempo de seguir em frente. Que hora é essa que Jesus está chamando? É tarde? Que hora é essa que Jesus chamou os seus discípulos? Atrasado? Não. Ele nos chama, nos abençoa e está conosco sempre na hora certa. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. A gente olha em volta das nossas vidas e às vezes a gente se agita e se angustia, a gente precisa parar e pensar: eu vivo a hora certa de Deus, a hora certa de Cristo. No meu relógio já é tarde, no meu tempo humano, terreno, já é tarde, mas eu sei que acima do meu tempo, acima do meu relógio, olhando para a eternidade, onde não medirei mais o tempo, não haverá além do rio azul. É uma música alusiva à eternidade. Não haverá esse relógio nosso em que a gente se preocupa e se angustia com aquilo que vai acontecer, o que está acontecendo, se já é tempo ou não, se está tarde ou não. Nós vivemos a hora certa de Deus. A segunda pergunta que eu faço aqui, que eu quero colocar é: que barco é esse? Não diz a palavra do Senhor que eles entram no barco e que o vento agita o mar, vem um temporal, as ondas se arremessam contra o barco, de modo que o barco já estava a encher-se de água. Que barco é esse? Que barco é esse? Um barco que não aguenta uma tempestade, um barco que não suporta o vento, um barco que o vento traz. Aqui não era um mar, irmãos, aberto, entendeu? Não era mar aberto,
Que barco é esse que não suporta a tempestade? Que barco é esse? Como diz os nordestinos mais para cima de nós aí, que barco fuleiro. Ou não? Eu não estou aqui diminuindo a gravidade da tempestade. Eu não estou aqui diminuindo a fúria da tempestade. Mas que barco é esse que está enchendo de água e não suporta a tempestade? Entendeu? Que barco é esse? Se fosse o Titanic aqui, essa tempestade, nem sei nem se o Titanic caberia ali nessa baía aqui. Mas se fosse o Titanic aqui, tempestade não. Mas o Titanic não passou por uma tempestade, mas bateu numa geleira, num iceberg, e aquele que era o barco mais luxuoso, mais seguro, o barco mais imponente da época, afundou. E a minha pergunta que nos fazer: que barco é esse tal de Titanic? Barco fuleiro, hein? Esse Titanic, hein? Dizia que podia atravessar os oceanos, passar pelas geleiras. Um outro dia eu vi um barco afundando num vídeo na Europa, não lembro mais exatamente o lugar. Parece que não morreu ninguém. A tripulação toda foi salva, mas o barco afundou. Que barco fuleiro. Os barquinhos de nada. Esse aqui, Titanic, esses outros todos que afundam, esses outros todos que não afundam, é tudo a mesma coisa. Que barco é esse que não suporta a tempestade, que não suporta um iceberg? Que barco é esse? Irmãos, eu não sou especialista em barco, eu não tenho barco. Eu até tive uma sociedade com uma pessoa lá em Prata, uma canoa. Não achei mais de canoa, não, mais de bote. Que ele está rindo ali. Você está rindo por quê, filho? Nunca vi essa. Você nunca viu? Nunca andei. Pois é. Ficava lá estacionado, lá no fundo da casa de Malaquias. Pastor, vamos comprar esse bote? Vamos. E eu dei uma bicicleta na minha parte, e aquele ficou lá. Eu tinha uma bicicleta parada e dei naquela metade que era nossa. Eu acho que eu entrei naquele bote lá uma vez, não sei, estava no rio. A casa dele ficava assim, no fundo era o rio de Uruçu, e desava lá em Prata. E aquele ficou para lá. Depois nós estávamos para descer, porque esse já não estava, negócio velho lá. Ficou para lá, não sei nem o resultado. Também um barco fuleiro. Irmãos, a pergunta é: que barco é esse? Eu quero responder aqui, é que eu não quero falar de madeira, de construção, de engenharia naval. Não é sobre isso que eu quero falar. Eu não quero falar se existe um barco seguro ou não. Eu quero questionar o que é isso que nós construímos diante daquilo que Deus criou. O que é isso que nós empreendemos? O barco estava ali navegando, o homem, em toda a sua sabedoria dada por Deus, fez criações. O homem inventou coisas. Inventou o barco e estavam navegando. Jesus usava as invenções dos homens, não é?
Jesus andou de barco, usou barco muitas vezes. Mas o questionamento aqui que eu quero fazer é que barco é esse? Que não aguenta a tempestade, que não aguenta a fúria do mar, o vento. E a resposta que eu quero dar é simples. É que tudo que nós criamos está evidente que é limitado diante daquilo que tudo que Deus criou. É por isso que a palavra de Deus, meus irmãos, nos chama a atenção. Muitos confiam em carros, em cavalos, vai se referir às carruagens de guerra, não é? Isso sempre teve um significado de poder. Os carros, quando falam na Bíblia, não são os automóveis, são as carruagens com cavalos. E que numa batalha, numa guerra, quem tinha carros ou carruagens estava em grande vantagem, significava mais poder, significava mais poderio de batalha, de lutar e vencer, de conquistar. O homem criava, inventava tantas coisas, como cria e inventa tantas coisas. E não quer dizer que isso seja pecado. O homem usava os cavalos que Deus criou, e era a sabedoria que Deus deu para criar carruagens. E quando nós temos na Bíblia questionando que muitos confiam em carros e cavalos, muitos confiam nessas coisas, a Bíblia não está questionando que ter um cavalo, ter uma carruagem, que seja pecado, que seja ruim. O questionamento é: não se pode confiar nestas coisas, naquilo que nós criamos, naquilo que nós realizamos e nos empoderamos. E que barco é esse? É um barco que nos mostra que nós não podemos colocar a nossa confiança naquilo que nós criamos. O homem pode criar tantas coisas. O homem está aí indo à Lua, fazendo expedições em Marte, em outros lugares, vasculhando aí o possível do universo. E esse possível é tão pequeno, mas é muito pequeno mesmo, é muito incalculável pequeno, não é? Isso que o homem consegue vasculhar. O que o homem consegue vasculhar e ver é um grão de areia no oceano, é alguma coisa assim. Mas está aí, com as invenções, com a tecnologia, com todo o seu arsenal, não só de guerra, mas de toda tecnologia e invenção que se pode ter. E a resposta é: que barco é esse? É o fruto da nossa criação. O barco é bom ou ruim? É bom. Mas aquilo que nós criamos, de vez em quando nos mostra, não nos traz segurança. Os nossos próprios carros, automóveis, né? Que nós utilizamos, é algo realmente utilitário, algo realmente nos beneficia. E quantas pessoas usam, né? Bem, e quantas pessoas usam mal? Quantas pessoas morrem nos automóveis? Quantas pessoas se empoderam? Não é? Não estou falando de alguma coisa absurda, não. Eu já vi gente falar assim, já vi isso, eu nunca me esqueço. Uma vez um pastor falou isso: olha, ter um carro é uma coisa boa demais.
entrar no carro e sair, você tem uma sensação de poder. Você tem uma sensação assim que você está empoderado. Uma sensação que as pessoas olham diferente para você. E eu ouvi aquilo e eu falei assim, como assim? Como assim? O carro? Entendeu? Que barco é esse? Que carro é esse? Que casa é essa? Que você construiu? Que empresa é essa que você construiu? Que barco é esse que você criou, inventou? Nós criamos e inventamos. É apenas algo que é fruto do conhecimento e da sabedoria que Deus nos deu, mas que não nos traz a segurança que nós necessitamos. Nós podemos inventar e criar e ter todas as coisas que o conhecimento e a sabedoria humana pode nos proporcionar, mas não será isso que nos trará a segurança em hipótese alguma. Que barco é esse que não aguenta a tempestade? É o barco que evidencia que aquilo que nós criamos é muito inferior do que aquilo que Deus criou. O mar e a tempestade estavam ali assolando esse barco. O que era esse barco frente ao mar e à tempestade? O homem constrói prédios, o homem constrói pontes, espaçonaves, e de repente um pássaro derruba um avião. Que avião é esse que não pode contra um pássaro? Você está entendendo? O que eu estou querendo colocar é que quando a gente olha para esse barco, invenção do homem, algo útil, algo necessário, algo que Jesus usava, quando está em meio à tempestade, a gente vê a fragilidade daquilo que nós criamos e que tantas vezes nós depositamos a nossa alegria, a nossa confiança, a nossa segurança naquilo que nós criamos, naquilo que nós empreendemos. E de repente uma tempestade, de repente o vento vem e coloca em xeque, coloca ali em evidência que aquilo que os discípulos tinham em mãos, a criação do homem, o barco, eles eram acostumados a andar e navegar no barco, de repente eles entendem que vão morrer, eles entendem que não tem socorro, eles entendem que o barco não é suficiente para enfrentar o vento, para enfrentar a tempestade. Que barco é esse? É aquilo que nós criamos, é aquilo que nós usamos e que nunca nos trará a segurança, nunca nos trará a solidez da fé que o Senhor quer que nós tenhamos. Imagine se aquele barco fosse um barco à prova de tempestade, de vento, e eles dissessem: pode vento e tempestade, porque esse barco é imbatível. Foi esse no Titanic, né? Imagine só, eles iam ficar tranquilos. Eles iam falar: nós estamos seguros porque nós criamos um barco imbatível. Esse barco aqui é a prova de tempestade, de vento. Pronto. Que barco é esse? É o barco que nos mostra que nós não estamos seguros, não somos imbatíveis por conta daquilo que nós criamos, aquilo que nós empreendemos. Quantas pessoas vivem a vida para construir coisas, vivem a vida para alcançar coisas, vive a vida inteira e chega ao final da vida e diz: eu fiz isso, fiz aquilo outro, construí isso, construí aquilo outro, e acha que sua vida está segura por causa disso. Irmãos, todos nós devemos ter coisas. Eu oro a Deus para que a gente tenha coisas em suficiência. Eu oro a Deus para que todos nós sejamos prósperos.
Eu oro a Deus para que a gente construa casa, tenha carro, para que a gente tenha condição de chegar ao final da vida sem sofrer necessidades materiais. Mas uma coisa é nós termos tudo isso que a vida pode nos proporcionar, tudo isso que nós podemos construir, tudo isso que nós podemos criar. E outra coisa é nós colocarmos as nossas vidas nessas coisas. Outra coisa é nós colocarmos a nossa confiança naquilo que nós podemos construir, naquilo que nós podemos ajuntar. Jesus chama isso de loucura, de insensatez. Aquele homem que plantou, e a sua plantação ela cresceu e foi algo extraordinário, ao ponto daquele homem dizer assim: onde eu vou juntar tanto fruto, onde eu vou juntar tudo aquilo que eu vou colher? Desmanchou os seus celeiros, e construiu celeiros maiores, e falou: agora eu vou juntar tudo, recolher tudo. Jesus está dizendo assim: não plante, é errado plantar. Jesus está dizendo assim: é errado você fazer celeiros maiores. Não, o problema é que Jesus diz assim: aí esse homem recolhe tudo nesse celeiro e diz assim: agora eu estou tranquilo, agora eu tenho paz, agora eu estou seguro, agora eu tenho riqueza para o resto da minha vida. Plantei, estou rico, agora eu sou um homem feito, porque eu plantei, porque eu fiz grandes celeiros, ajuntei, vou negociar, agora estou feito, estou com a vida feita. Entendeu? Aí Jesus fala assim, Jesus conta essa história e fala assim, pergunta a esse homem: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que você juntou, isso tudo que você confiou, que você depositou, a sua alma, a sua segurança, servirá para quê? Nada, absolutamente nada. Jesus não está dizendo que a gente não pode trabalhar, que a gente não pode ter coisa, dizendo que a gente não pode depositar o nosso coração nessas coisas. Que barco é esse? É o barco que nos mostra a fragilidade do que nós criamos, do que nós empreendemos. Os discípulos, donos de barcos, acostumados a navegar, estavam achando que iam morrer, porque esse barco não podia trazer segurança naquele instante, diante da tempestade que eles enfrentaram. A pergunta seguinte é: que homem é esse? De que eu estou falando? De Jesus. No versículo 38. Que homem é esse que entra no barco e vai dormir em meio a uma tempestade? Que homem é esse? Entendeu? Jesus entra no barco, vai dormir e a tempestade está correndo solto, o vento assobiando, a água entrando pelo barco, os discípulos desesperados e Jesus dormindo. Que homem é esse? Se formos dar uma resposta humana, se formos dar a resposta que estava na mente dos discípulos, um homem fuleiro. É isso, meus irmãos. Os discípulos acordam ele, falam: mestre, preste atenção, mestre, não te importa que pereçamos? Que homem é esse? Eles estão decepcionados com Jesus. Eles estão incomodados que Jesus está dormindo. Eles acordam Jesus e repreendem Jesus. Não se importa, nós estamos perecendo. Que sono é esse? Como é que o cara consegue dormir em meio a tempestade dessa? Nós estamos aqui gritando, horrorizados. Nós estamos aqui vendo a morte. Nós estamos olhando no olho da morte e o homem está dormindo. Que homem é esse? Fuleiro? Inconsequente?
Sem noção? Essa é a resposta? Obviamente não. Obviamente não. Que homem é esse que dorme em meio ao perigo? Que homem é esse que não está agindo, está dormindo, está em silêncio, está fora de ação, enquanto os homens gritam, se desesperam, se angustiam, olham nos olhos da morte e pensam: nós vamos partir agora, é o fim das nossas vidas. Que homem é esse que está dormindo? A resposta está no primeiro versículo. Que homem é esse que dorme enquanto nós estamos a morrer? Jesus disse: atravessemos para o outro lado. A resposta é que esse homem é o Senhor que nos ensina que não importa qual seja a circunstância, as suas promessas se cumprirão, que não tem adversidade, que não tem luta, que não tem inimigo algum, que não tem criação alguma do homem, que não tem desespero, angústia, que não tem nada que possa impedir que as suas promessas se cumpram. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passa. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Por isso Ele dorme, por isso Ele descansa, por isso Ele está em silêncio, porque a palavra de autoridade, de poder, de promessa, de ordem já foi dada. Passemos para o outro lado. Que homem é esse? É o homem que não fala, é o homem que está inativo, é o homem que está descansando, sim, mas é o homem que já deu a ordem. Os discípulos estão atrasados. Os discípulos não estão no tempo certo. Os discípulos não estão no time correto. Os discípulos estão dizendo: você não está importando, você não está vendo. Quando Jesus está dizendo: eu já vi, eu já me importei, eu já disse, eu já ordenei, eu já determinei. É como aquele ditado nosso: agora, quando vocês estão indo com milho, eu já estou voltando para a canjica pronta. Que homem é esse? É o homem que está na nossa frente, é o homem que entende mais do que a gente entende, é o Senhor que vê o que nós não vemos. Quando eu leio esse texto e me coloco no lugar dos discípulos, eu acho que eu ficaria igual aos discípulos. Eu não consigo me julgar melhor do que esses discípulos. No lugar dos discípulos eu não estaria aprendendo e talvez pior que eles. Talvez eu fosse muito pior que eles. Mas quando me coloco no lugar dos discípulos, eu fico pensando assim: qual seria a atitude correta? Qual seria a atitude correta? Tomar tempestade, eles achando que não veio, a água entrando no barco e Jesus dormindo. Você iria pensar assim: por que ele está dormindo? Se ele está dormindo, é porque está tranquilo. E eu penso que, friamente, analisando, depois que a gente conhece o texto, o que eu gostaria de fazer naquela hora? Duas coisas eu penso que eu gostaria de fazer se eu estivesse ali naquele barco. Duas coisas, uma ou outra, ou talvez as duas. A primeira seria cantar.
Simplesmente parar e cantar. Entendeu? Não seria aquela música, né? As mãos sossegais. Nós só cantamos isso porque a gente conhece o fim do texto. Se tivesse ali, daria para cantar essa. Mas poderia ser outro. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu, alguma coisa assim. Agora nós cantamos aqui quinta-feira, né? Poderoso Deus, alguma coisa assim. Não é? E a segunda coisa? Tirar uma soneca junto com ele. Se ele está dormindo, eu vou dormir também. Eu acho loucura estar dormindo uma hora dessa, mas se ele está fazendo, eu vou seguir ele, vou atender. É nessas horas, meus irmãos, que os críticos da igreja, os críticos dos evangélicos, falam assim: esse povo é um povo alienado. Esse povo é um povo alienado. Eles acham que uma fala como essa, ele está dormindo, parece loucura, mas eu sigo ele. Eles acham que a gente é alienado. Que a gente simplesmente fala assim, mesmo que seja uma coisa errada, irracional, a gente faz. Mas não existe nada de racionalidade quando se trata de Jesus. Existe racionalidade quando se trata dos homens. E há muitos casos aí de gente irracional que inventou coisas e os outros seguiram. Tem muitos casos aí. Entendeu? Basta digitar na internet aí. Gente que em nome de Deus, em nome de religião, fez bobagem, fez coisas, né, absurdas e tal. Tem muita gente aí. Suicídio em massa, gente se isolando e coisas dessa natureza. Gente fez bobagem em nome da religião, da divindade de Deus, tem mesmo. Agora, quando se trata de Deus, não tem nada irracional. Quando se trata de Deus, nós estamos falando que alguém que está vendo além do que a gente vê. Eu posso estar vendo o que ele está vendo, mas eu sei que ele está vendo algo mais do que eu e algo melhor do que eu. Pronto. Então eu falo assim, não é hora de dormir não. Não é a coisa mais sábia que eu faria não. Mas se ele está fazendo, eu vou fazer. Vou dormir com ele. Vou dormir também. Que homem é esse? É o homem que vê além do que a gente. Uma quarta pergunta rapidamente é: que fé é essa? Que fé é essa? Jesus acorda, repreende o vento, repreende o mar, tudo se acaba, e ele sim repreende os discípulos e fala: como é que não tem fé? Ou seja, Jesus está dizendo que vocês deveriam ter fé. Que fé é essa de vocês? Uma festa do leiro. Essa é a resposta? Que fé é essa? Certamente uma pequena fé. Que fé é essa? Irmãos, quando a gente olha para um texto como esse, eu me lembro lá de um pastor João Pires. Nós estudamos junto no seminário e um certo dia ele falou algo interessante, aquilo a gente repetia várias vezes, né, no decorrer do curso do seminário, e ele, logo ali nos inícios, ele, não lembro mais assim de que ocasião, mas ele levanta e diz assim: ainda bem que a Bíblia mostra esses discípulos com todas essas falhas, esses erros, essas limitações, que senão nós seríamos frustrados. Mas a gente sabia que mostrasse discípulos, os apóstolos todos perfeitos. A gente ia falar assim, a gente ia fingir que era perfeito, a gente ia viver frustrado. Agora eu não consigo ter essa vida perfeita, como os apóstolos tiveram. E a Bíblia não faz a menor questão
isso condenado. A Bíblia revela e mostra. Entendeu? A Bíblia revela e mostra quando os apóstolos erraram, quando eles fracassaram, quando eles tiveram dificuldades. E que fé é essa? Uma fé pequena. Que fé é essa? Jesus pergunta aqui: como é que não tendes fé? Ou em outras versões, que fé pequena. Que fé é essa? Uma fé pequena. Que nos mostra o quê? Quando a gente pergunta que fé é essa, é uma fé pequena. É uma pergunta de Jesus que a resposta é: vocês precisam entender a fé que vocês têm. Aqueles discípulos, se perguntassem a eles ali um pouco antes, falassem assim: que fé é essa de vocês? Não, nós estamos seguros, nós estamos firmes, nós somos homens de fé, nós somos homens que creem. Mas que fé era aquela? Era uma fé pequena. A pergunta de Jesus nos faz pensar e refletir que nós sempre precisamos vigiar para que a nossa fé não seja uma fé pequena, mas uma fé que cresce, uma fé que aumenta, uma fé que se prepara, que se capacita para as situações mais adversas, porque a gente não seja tímido. Ser tímido não é ser, como eu disse, no temperamento, mas é ser alguém que, ser tímido é ser alguém que não ousa crescer na fé, alguém que não se desafia a crescer na fé. Que fé é essa? É uma fé que não se desafia, é uma fé que não cresce, é uma fé que não aumenta, é uma fé que não tem novas experiências, é uma fé que não sai de onde está, é uma fé que ela estagnou, que ela parou, que ela se contentou com aquilo que já alcançou, e ela não pensa mais em mais nada. É uma fé que não está preparada para coisas novas, para coisas diferentes. Que fé é essa? Que fé é a que eu tenho? Que fé é a que você tem? E nós não temos aqui para medir a fé de cada um de nós. E não é necessário nós medirmos a fé. E nós não temos essa capacidade de dizer: a fé desse tamanho, do outro é maior, a fé do outro está mais avançada, a fé do outro ainda está muito raquítica, muito pequena. Nós não temos também a necessidade de fazer isso, de expor essa questão, não temos a menor capacidade disso. Mas quando perguntamos que fé é essa, para nós refletirmos que tipo de fé nós temos, e não só para pensarmos, não só para identificarmos, mas para entendermos que nós precisamos ter uma fé que avança, que cresce, uma fé que ousa ir além de onde está. Quando Jesus pergunta: que fé é essa que vocês têm? Quando Jesus fala: como é que vocês não têm fé? Como isso é possível? Pense. Ou seja, Jesus está dizendo: vocês deveriam ter essa fé, vocês deveriam acreditar. Então vocês estão atrasados, vocês estão aquém, vocês estão num ponto que deveriam estar melhor. Então abram os olhos. Jesus está dizendo assim: olha, vocês precisam caminhar mais, vocês precisam evoluir na fé de vocês precisam crescer na fé de vocês precisam aumentar a fé de vocês precisam ter uma fé que suporta um momento como esse. Que fé é essa? É a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos, ouvindo de Jesus, e a resposta é: não importa qual seja o tamanho da sua fé ou da minha, eu preciso responder para mim mesmo: que fé é essa? É uma fé que precisa crescer, é uma fé que precisa se solidificar mais. Isso não significa dizer assim: a minha fé está ruim, a minha fé não presta, a minha fé é pequena. Não é isso, não é essa questão. Não importa qual seja o tamanho da sua fé, ela sempre será uma fé que precisa aumentar, uma fé que precisa passar por novas experiências, uma fé que precisa se preparar para coisas que você ainda não experimentou. E eu já disse aos irmãos, eu tenho medo de ter dessas respostas. Eu tenho medo dessas respostas. Porque quando eu falo eu quero ter uma fé para enfrentar coisas que eu ainda não enfrentei, coisas que eu ainda não, realidades que eu ainda não experimentei, por mais adversas que sejam, e eu quero essa fé. E ao mesmo tempo eu falo, eu quero essa fé, mas eu tenho timidez.
falando, meu Deus, e se eu passar por uma coisa, um sofrimento, alguma coisa assim, como é que eu vou? Está entendendo, irmãos? Como é que eu vou passar? Então é isso, irmãos, que às vezes nos deixa tímidos. Eu quero ter uma fé maior, mas não quero ser experimentado. Eu não quero passar. Eu quero ter uma fé nominal, eu não quero ter uma fé na prática, uma fé ativa. E é isso que nos dá um medo, que nos gera timidez. Eu quero ter uma fé maior. Que fé é essa que você tem? Por que você não tem fé? Ou essa fé é necessária para passar por isso? Aí a resposta que eu tenho é: Senhor, eu quero ter essa fé. Que fé é essa? É uma fé que precisa crescer. Essa é a resposta. É uma fé que precisa crescer, é uma fé que precisa aumentar, é uma fé que precisa se preparar para enfrentar realidades novas e diferentes. E a minha resposta é a resposta que traz segurança. Eu quero. Com tremor e temor, eu quero. Mas se o Senhor me quiser passar por alguma coisa, se eu tiver que passar por uma coisa tão difícil, já que eu vou morrer, olhar nos olhos da morte, como esses discípulos fizeram, aí nessa hora dá vontade de ser tímido. Nessa hora dá vontade de falar assim: não, Senhor, tá bom, eu creio no Senhor, vou para o céu, tá bom, preciso de. Quero ter. Não quero responder essa pergunta: que fé é essa? Deixa minha fé aqui, tá bom. Às vezes nosso comportamento é esse, irmãos. Mas a resposta certa é: apesar dos meus medos, apesar das minhas angústias, apesar da tentação de falar, não está bom, estou satisfeito, a resposta é: a minha fé é uma fé que precisa crescer, a minha fé é uma fé que precisa avançar, a minha fé é uma fé que precisa experimentar coisas novas, de fé em fé, 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 sem parar até o fim. É crendo e vivendo. E cada vez que eu sou experimentado na minha fé, eu vejo o poder do Senhor. Cada vez que sou experimentado na minha fé, eu vejo o cumprimento das promessas do Senhor. Cada vez que eu sou experimentado na minha fé, por mais que tenha angústia e sofrimento, por mais que tenha dor, eu vejo a glória do Senhor sendo manifestada, eu vejo o poder de Cristo sendo manifestado, eu vejo o Senhor sendo honrado, glorificado na minha vida, e é isso que eu quero. Ainda que eu precise passar por angústias e sofrimento. Que a nossa fé não nos poupe da angústia e do sofrimento, mas que a nossa fé honre e glorifique ao Senhor. Porque a nossa segurança, porque o nosso descanso não é aqui. O nosso lugar seguro não é aqui nessa vida, não é aqui nesse mundo. O nosso lugar de conforto não é aqui. Nós acabamos de cantar: não haverá mais noite ali, não haverá nem clamor. E a palavra de Jesus diz: não haverá dor, não haverá choro, não haverá sofrimento. Que a minha fé e a sua fé uma ponte para o descanso aqui nesse mundo. Que a gente não seja tímido para fugir da lida, dos enfrentamentos nesse mundo, mas que a nossa fé ouse olhar para a eternidade, onde nós verdadeiramente desfrutaremos da vida que nós tanto ansiamos. Jesus acalma a tempestade e eles ficam possuídos
de grande temor, e diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? E novamente eu pergunto: que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Ele é o Senhor. Ele é Deus que veio para estar conosco e andou no barco feito pelos homens, por conta da sabedoria, conhecimento e capacidade que Ele mesmo deu aos homens. Que homem é este? É o Senhor. É o Senhor do mar, é o Senhor do vento, é o Senhor da tempestade, é o Senhor do homem, é o Senhor do barco, é o Senhor do universo, é o Senhor das nossas vidas. Diante dele nós nos rendemos um grande temor, e nós haveremos sempre de perguntar: que homem é esse? É o homem que sempre irá nos surpreender. Nós sempre iremos nos surpreender com Cristo. Quando eu digo surpreender, é que nós nunca vamos conhecer a Cristo plenamente. Nós nunca vamos dizer assim: já conheço Cristo de ponta a ponta, já conheço Cristo totalmente, plenamente. Eternamente nós vamos conhecê-lo. E eternamente, com grande temor, nós estaremos diante dele, nos surpreendendo com graça, com regozijo, dizendo: que homem é esse? É como se nós, irmãos, tivéssemos uma surpresa todos os dias. Imagine só, você viver com alguém e falar assim: a cada dia essa pessoa me surpreende, a cada dia essa pessoa se mostra algo maravilhoso, a cada dia essa pessoa se mostra extraordinário. E quando eu penso que já conheci tudo, tem algo mais. E quando eu penso que estou conhecendo quase tudo, eu percebo que não conheço nada. E vai ser assim eternamente. Com temor, como esses discípulos estiveram perguntando: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Eternamente nós perguntaremos: quem é esse? Quem é esse? E essa é uma resposta que nós nunca teremos concluída, porque nós sempre faremos essa pergunta de surpresa, essa pergunta de anseio, essa pergunta de querer conhecer, essa pergunta de querer saber: quem é esse? Quem é esse? Eu quero conhecer, eu quero saber. Eternamente nós vamos fazer essa pergunta, e eternamente nós vamos ser saciados com a resposta de que Ele é o Senhor, infinito, inesgotável, surpreendente, maravilhoso. E nós nunca nos saciaremos de viver, nos relacionar e andar com Cristo. Verei os olhos de Jesus quando cantamos aqui: tocarei teu corpo e fim. E será o fim? Plenamente saciados? Não. Nós sempre perguntaremos: quem é esse? Eu quero conhecê-lo mais. Eu quero conhecê-lo. Eu quero conhecê-lo. E eternamente conheceremos Ele. Aleluia. Que maravilha. Esta é a realidade da eternidade. Esta é uma pergunta que nos traz segurança e firmeza para toda a eternidade. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Fique em pé no seu lugar, vamos orar. Pai querido, obrigado. Obrigado porque Tu és maravilhoso e a Tua palavra nos ensina. Obrigado pelas respostas que a Tua palavra traz ao nosso coração, à nossa alma. O Senhor bem sabe que nós somos limitados, o Senhor bem sabe que nós temos angústias, dúvidas, o Senhor bem sabe dos nossos questionamentos, mas a Tua palavra, Senhor, traz respostas que nos refrigeram a alma. A Tua palavra nos traz respostas que nos dão segurança, firmeza,
A tua palavra, ó Deus, sacia os nossos anseios. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa cegas. Obrigado, porque o Senhor não nos deixa sem rumo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa, ó Deus, na angústia, no sofrimento, por todo o tempo, ó Deus, sem respostas. Obrigado, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maior e mais poderoso que tudo que podemos construir, tudo que podemos inventar, tudo que podemos, ó Deus, criar nesse mundo. A nossa fé está no Senhor, a nossa segurança está no Senhor, ó Deus. Oh, Jesus maravilhoso, nós queremos descansar no Senhor, nós queremos ter uma fé aumentada, nós queremos ter uma fé que progride na fé no Senhor. Eis aqui, leva-nos, ó Deus, de onde nós estamos para além, leva-nos além de onde estamos, Senhor. Aleluia, Deus. Olha para nós, Senhor. Nós ansiamos por Ti e eternamente ansiaremos por Ti, eternamente teremos anseio por Ti, Jesus. Eternamente a nossa alma ansiará pelo Senhor. Quem é o Senhor? Tu és o nosso Senhor e eternamente ansiaremos por conhecê-lo. Maravilhoso és Tu. Maravilhoso és Tu, maravilhoso és Tu, maravilhoso és Tu, Jesus. As nossas vidas estão nas Tuas mãos. Nós confiamos em Ti, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Graças te damos. Graças te damos, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Em meio à tempestade nós te louvamos. Em meio às adversidades, nós queremos aprender a confiar e descansar no Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Tu és o Senhor do universo, o Senhor de todas as coisas, Senhor das nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Seja adorado através das nossas vidas. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Quando os irmãos do louvor cantam, você pode trazer a sua contribuição em honra e adoração ao Senhor. Aleluia. Yeah.
Pai Santo, nós damos graças ao Senhor por esse dia. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por podermos cultuar ao Senhor. Obrigado pela tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Continua nos abençoando, nos fortalecendo, Senhor. Graças te damos por mais uma semana que está começando, que seja semana de bênção nas nossas vidas. Que o Senhor seja honrado e glorificado na vida de cada um de nós. Abençoa as nossas famílias, abençoa, Senhor, o trabalho de cada um, abençoa os empreendimentos de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa aqueles irmãos que aqui não estão, os que estão viajando, os que estão enfermos, os que estão impossibilitados de estarem aqui, aqueles, ó Deus, que estão fracos, ó Deus, e que não têm ânimo, aqueles que estão, ó Deus, fraquecidos na fé. Tem compaixão, tem misericórdia, alcança-os, ó Deus, com a tua graça, Senhor, de compaixão em nome de Jesus. Eis-nos aqui, fortalece-nos, cura as nossas enfermidades, capacita-nos, dá-nos sabedoria, Senhor, para que tudo que fizermos, tudo que empreendermos, seja na tua presença, seja para a glória do teu santo nome. Ó Jesus, é no teu nome que nós oramos e agradecidos estamos. Certo que o Senhor nos ouve e é poderoso para nos responder e cuidar de cada um de nós. É nessa fé, nessa certeza, nessa confiança que nós oramos ao Senhor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do eterno Espírito Santo esteja conosco, todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, tenha uma ótima semana.